Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos para a verdade. Como é necessário isso hoje em dia, tanto erro espalhado, tanta fake news, de um lado e de outro. Como saber o que é a verdade? Só por meio da Escritura Sagrada. E é o que nós vamos fazer hoje, abrir a Bíblia, estudar, compreender. Mas antes disso, nós vamos fazer aquilo que o Senhor também nos ordenou, conforme está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 1. Ali nós vemos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele estava sentado em frente à igreja e ele via, segundo diz o texto, os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele estabeleceu o sistema dos dízimos e das ofertas, portanto, é para provar os nossos corações. Porque o ser humano, a ideia dele é sempre acumular mais, né? Quanto mais tem, mais quer. E a lei de Deus e o caráter de Deus é o contrário, é dar para abençoar, né? E aí Deus prova o nosso caráter e ao mesmo tempo Ele financia a sua causa na pregação do Evangelho a todo mundo. Hoje estamos comemorando 10 anos de existência do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Um ministério pequeno, humilde, mas mediante a administração dos dízimos e ofertas foi possível já entrar em mais de 25 países. Muita coisa tem sido realizada. Hoje nós estamos pela segunda vez apresentando o nosso mais novo folheto, que é esse aqui. É a mensagem que deve ir a toda a nação, tribo, língua e povo. Tem um verso no Apocalipse, na Bíblia inteira, que fala: essa mensagem tem que ir para o mundo. Em outras palavras, tá? Está em Apocalipse 14, verso 6. E a mensagem do Apocalipse 14 encontra-se aqui, neste material. A mensagem dos 3 anjos. Esse material já está pronto, e não apenas em português, em outros idiomas também. Com isso, a mensagem vai chegando aonde deve chegar. Nós temos também missionários. Temos nossos missionários que estão no Egito. Quase que eles foram deportados, mas negociamos a permanência deles. Vão continuar lá em nome de Jesus. Também temos missionários em São Tomé e Príncipe. Temos missionários enviados à Etiópia. E assim, temos missionários na Zâmbia, temos missionários no Zimbábue. Enfim, temos muitos países para os quais os missionários foram enviados. E nesses diferentes países há custos. E os custos são suportados em grande parte pela Igreja Sede do Brasil. Eu estive analisando no mês passado, 90% do nosso orçamento, praticamente, né, ele foi encaminhado para campos estrangeiros, em especial o continente africano. Então, muito tem sido realizado. Aqui no Brasil também a obra tem avançado, graças a Deus. Essa semana eu tive a felicidade de ouvir que através de mais um esforço evangelístico nós tivemos interessados dos estados do Amazonas, Pará, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, e assim vamos avançando em nome de Jesus. Amém? Amém. Então cada um pode fazer o seu trabalho. Esses dias eu vinha meditando, eu falei, olha só, a igreja ela precisa trabalhar com o projeto Formiguinha. O projeto Formiguinha é que nem o formigueiro, né? A formiga ela é cega, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas a formiga é cega, ela não enxerga. Mas todas as formiguinhas saem cada um para um lado, e cada uma que acha uma folhinha lá interessante que dá para usar para alimento, ela volta, conta lá no formigueiro, vem outras ajudarem, e elas vão e catam tudo que elas acham na região, né? E é interessante, o evangelismo é assim também, o trabalho da formiguinha. Nós não sabemos, nesse sentido nós somos cegos,
Nós não sabemos onde estão as pessoas que vão aceitar. Nós não sabemos. Então Deus nos manda e a gente vai. E a gente vai, divulga aqui, divulga ali, daqui a pouco acha um interessado. Quando vai interessado, já traz outros irmãos, vamos apresentá-lo aos irmãos, vamos dar o estudo bíblico, vamos avançando, e assim o Evangelho de Deus vai prosperando. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos ter a oportunidade de fazer a entrega dos dízimos e das ofertas. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, também anuncio que nós estamos na fase final de documentação para estarmos estabelecidos na igreja que foi construída, a sede do Ministério Quarto Anjo de Advertência Final, que está na rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro SIC, praticamente divisa com o Campo Comprido. E aqui temos os primeiros frutos lá, né? Nossos queridos irmãos estão ali vizinhos da nova igreja. Estaremos lá em nome de Jesus, né? Estamos no processo agora da documentação, está no meio do caminho. Se Deus quiser, daqui a poucas semanas, tudo estará resolvido. Então, meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Enquanto estivermos louvando a Deus, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. E você que nos assiste, saiba, o Ministério entrega relatório de aplicação dos dízimos e ofertas para quem tem interesse. Então, se você é dizimista e ofertante há mais de 3 meses, mande os comprovantes. Nós vamos encaminhar para você e você nos ajuda cada vez a administrarmos melhor o recurso do Senhor. Vamos então louvar a Deus, nosso hino do Inário número 104, o meu melhor momento. Temos playback? Então vamos ao som do instrumento. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais me esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos, aqueles que podem, e vamos falar com Deus.
Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai que nos altos céus habitas, nós te agradecemos porque nos trouxeste até a tua casa de oração. Queremos também te agradecer porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Amém. Temos o que comer, temos o que vestir, temos um teto, temos motivos para agradecer. Pedimos ao Pai que abençoe estas humildes contribuições em dízimos e ofertas e que o Senhor possa abençoar para que, através delas, o mundo venha a ser alcançado. Amém. Porque é o Senhor quem abre as portas e nós confiamos em Ti. Nós sabemos que esta é a mensagem a qual o Senhor deseja que chegue para todas as pessoas da terra. Amém. Por isso, ó Pai, nós confiamos que o Senhor vai abençoar este ministério e usá-lo como o Teu instrumento para que a pregação alcance todo mundo. Amém. Abençoe, Senhor, as atividades de cada irmão, cada irmã, cada dizimista e ofertante. Amém. Que o Senhor dê a cada um o que precisa, que dê a renda, que dê o recurso pela venda, pelo lucro da empresa, o emprego, enfim, Senhor, aquilo que cada um necessita, que para ninguém haja falta. Pedimos também que o Senhor venha nos abençoar nesta segunda hora. Que o Senhor Jesus, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, possa falar com liberdade a Teu povo, usando-me como Teu instrumento. Que não seja eu, mas Ele. E que o Teu Espírito seja derramado sobre o Teu povo nesta ocasião. Não apenas aqui, ó Pai, mas também sobre todas as pessoas que nos assistem em qualquer lugar da terra. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Filhinha, senta do lado dos irmãos aqui para ajudar na hora de abrir as passagens, né? Queridos irmãos, primeiro nós vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 15 e versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Esperar todos acharem. Romanos capítulo 15, versículo 4. Como título do tema de hoje, teremos o tempo do cumprimento da profecia. O tempo do cumprimento da profecia. Eu disse há pouco que o ministério completa 10 anos de existência. E nós vamos ver como Deus tem falado não apenas sobre o passado do ministério, mas sobre o presente e o futuro do povo de Deus. O que vai acontecer daqui por diante? O que nós podemos aguardar? E como nós podemos agir em harmonia com o plano do Senhor para nós como um povo? Primeiramente, em Romanos 15, versículo 4, a Bíblia diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso quer dizer que agora, no nosso tempo, nos últimos dias, todas as histórias da Bíblia, todas as profecias da Bíblia vão encontrar um cumprimento. E nós vamos viver isso aí. De tal maneira que nós podemos aproveitar os ensinos, a sabedoria que
que está transmitida em todas estas profecias, todas as histórias da Bíblia. Na mensagem de hoje nós faremos aplicação de alguns trechos, mas você já sai daqui sabendo que aquilo que você lê, qualquer parte da Bíblia, foi escrita também para o teu tempo. E tem um ensino para nós hoje. Primeiro, nós vamos abrir em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Versículos 8 em diante. Um texto que fala de 10 anos de período. E aqueles que estão no ministério há mais tempo sabem que nós vivenciamos esta experiência que está aqui. Apocalipse 2, a partir do versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Antes de avançar, quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? O anjo também significa o quê? O mensageiro, né? Agora, quem é que Deus manda para trazer as mensagens do céu para nós? Os anjos são os mensageiros. E na igreja, o anjo da igreja é o pastor, é o pregador, é aquele que está trazendo a mensagem, correto? Então, a mensagem aqui, ela primeiramente vem para os líderes. Mas não quer dizer que ela não tem aplicação para o povo. Claro que tem. Mas primeiro ela vem para os líderes. E diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Mas tu és rico, entre parênteses. Tem um contraste aqui. É pobre e rico ao mesmo tempo? Como é que é isso aí? Ora, isso representa pessoas que são pobres em termos do mundo, né? Não tem muito dinheiro no bolso. Mas são ricos no quê? Na fé. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. E de fato, o pobre, ele tem que exercitar mais fé mesmo. Se a prateleira está vazia, ele não tem dinheiro para comprar, a quem ele vai recorrer? A Deus, não é assim? Vai pedir a Deus. E aí, ao recorrer a Deus, ele vai exercitar a sua fé, a crença de que Deus vai atendê-lo, ou vai dar um trabalho para ele, vai conseguir um dinheiro, alguém vai pagar o que está devendo, seja como for, vai vir aquele recurso. Então, Deus está falando para uma igreja cujos líderes e, em parte, os membros passaram por esta situação. Ele falou: olha, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas tribulações, eu sei a tua pobreza. Um período de tribulação. Como foram os últimos anos? Será que foram anos só de alegria? Acredito que não. Tu és rico na fé. Continua. Conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Quem é a sinagoga de Satanás? Sinagoga era o nome que se dava à igreja dos judeus. Então, leia sinagoga, você entende, igreja. Quem é a sinagoga de Satanás? É quem vai na igreja, mas está fazendo a obra de Satanás. Sabe o que o nome Satanás significa? Adversário. Então, sabe aquele que fala mentira a teu respeito, o fofoqueiro, né? Aquele que te atrapalha a vida, parece que assim, foi atazanado pelo próprio, né? O demônio que está lá. Então é esse. Né? Mas não é o ímpio, não é o bêbado. O bêbado muitas vezes até fala umas verdades, por incrível que pareça, né? Uma coisa meio estranha. Mas fato é que aqui a Bíblia está falando de pessoas sóbrias, estão arrumadinhos, bonitinhos, vão na igreja, tal. Só que eles estão fazendo a obra do adversário. Por quê? Estão falando mal de quem está fazendo o bem. Estamos aqui na igreja, o ministério é pequeno, mas tem muita gente falando mal do ministério. Gente que vai de terninho, de gravata, de vestidinho, arrumadinho para uma igreja qualquer aí, certo? Está lá com tudo arrumadinho, cantando, louvando a Deus, orando, certo?
mas está falando blasfêmias. O que é blasfemar? Blasfemar é se colocar no lugar de, né? Aqui diz, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O homem fala que é crente, mas ele é crente mesmo? Aos olhos de Deus? Não é crente. Por quê? Porque ele faz a obra do inimigo. Então, esses estão blasfemando. Aí, nós voltamos para o contexto, né? Nesses 10 anos de ministério, nós enfrentamos essa espécie de situação? Ou nós não enfrentamos? Nós enfrentamos, né? Aí no versículo 10, o Senhor diz então para nós: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então diz aqui, vocês terão uma tribulação de 10 dias. Em profecia, um dia, ele pode significar um dia de 24 horas, mas ele também pode significar um período bem maior. A gente abre lá em Números, capítulo 14, versículo 34. Números 14, versículo 34. Nós vamos estar naquela ocasião onde os espias, os 12 espias de Israel, tinham sido enviados para a terra de Canaã. E lá, depois de verem muita coisa, recolheram os frutos da terra, que eram grandes, eram bonitos. A terra produzia muito bem. Diz que a uva era para ter o tamanho quase de uma maçã. E aí eles voltaram com aqueles frutos vistosos, e o povo todo curioso foi ali se aproximando deles. Só que em vez deles falarem, olha que terra boa, né, olha o que Deus vai nos dar, que maravilha, o que eles falaram? Não, a terra é cheia de gigantes, a terra devora os seus moradores. Será que ela devorava mesmo os seus moradores? Pois eles foram e voltaram. Pelo menos a eles a terra não devorou, né? Mas eles falaram, a terra devora os seus moradores. Eles deixaram o diabo encher a mente deles de falta de fé. E aí, Deus ficou muito desagradado, porque já eram muitas as vezes em que os israelitas mostravam que não tinham fé. No versículo 34, ele falou o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então, um dia, para Deus também equivale a um ano. Lá no Apocalipse, o Senhor dizia para a igreja, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. É uma tribulação que dura quantos anos então? 10 anos. Então eu pergunto para os irmãos aqui, como é que foram os nossos últimos 10 anos? Foram felizes, maravilhosos? Ou foram anos de tribulação? Anos tristes? Mas Deus já tinha dito, tereis uma tribulação de 10 dias. Então veja que tudo estava escrito, tudo estava planejado. Mas Deus falou uma coisa para nós, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aí Deus nos dá uma missão, porque agora as coisas vão mudar. E se o que estamos estudando não faz sentido, vocês vão ver que isso não vai acontecer. Mas se faz sentido, vocês vão ver que vai acontecer. Até essa semana eu já tive algumas evidências de que está começando a acontecer. Passados os 10 anos, então a bênção vem. Certo? Anos de bênção. Agora, a bênção para o povo de Deus, ela vem com um propósito. Qual é o propósito? O propósito é que o povo de Deus espalhe a mensagem da salvação para o mundo inteiro. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro aqui e perder a sua alma? Adianta acumular tudo aqui? Não adianta. Então, a bênção vem.
ela veio, mas para ser usada. Em Isaías, no capítulo 6, certa vez, um profeta foi chamado para uma missão, assim como nós também somos chamados. Isaías capítulo 6 é o chamado do profeta Isaías. Isaías 6, versículo 8. Depois disso, ouvi, Isaías 6, verso 8, fala assim: e depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías queria estar do lado do Senhor. Ele queria fazer o que agradasse a Deus. Ele queria cooperar com Jesus na sua obra. Então ele falou: envia-me a mim. Versículo 9. Então Jesus lhe responde: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. E engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Foi assim que Isaías recebeu o seu chamado. Nossa, imagina que chamado desanimador, né? Imagina que você é eleito para ser o missionário da igreja, aí o pastor chama você e fala assim: então, eis que o Senhor te diz, você vai falar, mas as pessoas não vão entender. Você vai falar a verdade e eles não vão perceber que você está falando a verdade. Você, cada vez que falar, as pessoas vão se endurecer mais. E cada vez que você quiser abrir os olhos das pessoas, as pessoas vão fechar mais os olhos, não vão enxergar. Imagina como é que você ia ficar motivado? Né? Já pensou um missionário? Já recebe essa profecia no início assim, do seu ministério. Foi o que aconteceu com Isaías. E aí Isaías, ainda no final, né, ele falou assim: isso é para que o povo não ouça com seus ouvidos, não entenda com seu coração e não vai se converter para ser sarado. Aí ele pensou: mas então eu vou pregar para quê, né? Se eu vou pregar, o povo vai fechar o olho, vai fechar o ouvido, não vai entender, ainda não vai se converter. Mas Isaías foi um profeta que escreveu até um dos livros da Bíblia. Como é que a gente explica isso? Aí no próximo versículo, Isaías, versículo 11, disse: até quando, Senhor? Quer dizer, até quando que eu vou trabalhar e não vai ter resultado? Nós estamos há 10 anos no ministério. Somos muitos? Quando a gente fala, as pessoas aceitam? A maioria das pessoas fala: que maravilha, eu estava esperando mesmo chegar um missionário na minha casa. Era assim? Eu tive a grata satisfação de ter essa experiência com nossos queridos irmãos que estão aqui, né? Irmão Adir, irmã Alice, chegamos lá: pois não, pastor, pode entrar. Mas foi uma experiência única, não é normal isso acontecer, não é verdade? A maioria das pessoas não estão com o coração aberto, com o ouvido aberto, com os olhos abertos, elas estão fechadas. E aí Isaías perguntou: até quando, Senhor? E nós também, quem sabe, estamos no íntimo, fazendo esta pergunta a Deus: até quando, a Deus? Está lá para inaugurar a igreja tem um espaço, aquele espaço precisa ser preenchido por pessoas sinceras, pessoas que amem a Deus, pessoas que tenham interesse na palavra, pessoas que queiram mudar de vida. Então Deus responde, versículo 11: até quando? Ele responde: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste delas os homens, e no meio delas seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará-se afastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes,
assim a santa semente será a firmeza dela. Deus falou para Isaías o seguinte, ele ia pregar, o povo não ia ouvir. Enquanto estivesse indo tudo bem, todo mundo comprando e vendendo, ganhando dinheiro e tal, ninguém ia dar ouvido para a palavra. Só que então ia vir a guerra. As cidades seriam assoladas, ficariam sem habitantes, as casas ficariam sem moradores, a terra ficaria assolada, ia ficar desamparada, ia faltar o recurso, a comida, e aí o povo ia buscar Deus. Aí ia ter gente que realmente ia querer a palavra do Senhor. Disse aí no popular, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Bom, muitas vezes Deus usa mesmo a dor como instrumento para aproximar o homem dele. Mas Deus falou, olha, ainda que fique 10% só das pessoas, vão haver ovelhas. Vão haver aqueles que hão de vir. Eles vão receber a palavra e vão aceitar. Vai chegar um tempo em que a palavra vai fazer efeito. E pessoas hão de vir. Nessa mesma linha, lá no capítulo 60 de Isaías, o Senhor fala para nós já no dia de hoje. E antes de ler o texto, queria colocar para os irmãos que nós estamos vivenciando a situação da época do profeta Isaías. Veja, acabamos de sair dessa onda, né, Covid. Aí o povo já estava esperançoso de que não ia mais precisar usar máscara, de que as coisas voltariam totalmente ao normal. E aí parece que volta um novo ciclo, né? De novo começa lá na mídia. Olha, no lugar tal saiu variante lá do vírus, assim. E agora, cuidado, não para de usar máscara ainda não, vamos segurar. Olha, acho que vai precisar de uma nova vacina. Tudo de novo. Estão notando isso aí? Só que detalhe, né? O povo já sentiu a primeira onda, por quê? Muita gente perdeu emprego, né? O dinheiro escasseou, as coisas ficaram mais caras, não foi assim? E já pensou se tiver mais uma onda dessa? Tudo o que aconteceu vai acontecer, só que de forma mais grave. Mais desemprego, mais aumentos, mais escassez e mais gente numa situação de fome. E aí o que vai acontecer? O povo primeiro quis sair às ruas, né? Não, vamos sair às ruas, declarar nossa liberdade e tal. Adiantou? No mundo inteiro não adiantou. Por que não adiantou? Irmãos, não pensem vocês que porque a gente não fez o barulho suficiente. Né? Quem saiu? Eu não saí, mas enfim, quem saiu? É porque a gente não fez barulho. Não, é porque nós não fomos às vias de fato, né? Não foi na base da violência. Não é por isso. Porque nós não lutamos. Não é por isso. É porque Deus tem o controle das coisas nas suas mãos. Quando é o tempo, Ele faz. Quando não é o tempo, Ele não faz. Então, Deus está permitindo. É como no tempo de Isaías. Deus falou, olha, Isaías, você vai falar, ninguém vai escutar. Aparentemente, né? Só que daí, quando vier a escassez, vão escutar. E vai ter gente que vai se salvar. É o que vai acontecer agora. Por isso que Deus permite. Compreende? Deus não se alegra de ver a humanidade sofrendo. Mas uma coisa é certa. Quando a humanidade começa a sofrer, ela começa a tirar um pouco a atenção das coisas que são mais supérfluas. Por exemplo, estou seguro de que dentre o povo há menos pessoas interessadas em pular carnaval no próximo ano do que havia há 2 anos atrás. Faz sentido? Né? Por quê? Agora estão com medo, né? Vai que espalhe uma nova doença dessa aí nós não vamos aguentar mesmo e tal. Então, veja como é que muda. E há muitas pessoas que nesse meio tempo se voltaram para Deus. E aí, Deus fala para nós agora. Nós, o seu povo. Nós que recebemos uma mensagem especial para levar ao mundo inteiro. Isaías capítulo 60. Para abrir os nossos olhos. E aí, nós vamos nos alinhar com o título da mensagem. O tempo do cumprimento da profecia. Qual profecia? Esta aqui. Verso 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor
vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Não vamos entender errado. O que a Bíblia está falando? Quando ela fala luz e trevas, Jesus disse certa vez, eu sou a luz do mundo. Jesus era a luz do mundo em que sentido? Ele era um ser sem pecado. Era um homem que andava no caminho da pureza, da mansidão, da bondade, não é assim? Da retidão. Então, isso é a luz. Mas isso é o que está faltando no mundão aí. Hoje, o que a gente vê? Nossa, dá tristeza de você ver jornal. Você só vê treva. Não é verdade? Só trevas. É violência, é corrupção, é maldade, é mentira. É tanta mentira que chega a ponto de você não saber mais o que é mentira e o que é verdade. Às vezes é assim, né? Você ouve uma coisa, até já aconteceu comigo, eu ouvi, eu falei, eu nem vou falar nada, eu vou esperar um pouquinho, porque daqui a pouco a verdade aparece, aí a gente vai ver o que era mesmo, certo? Então, nós estamos vivendo nesse tempo. As trevas estão cobrindo a terra. As pessoas perderam a vergonha. A pessoa vai na televisão assim, ela mente com a maior disfarçatez, né? Está nem preocupada. Mó cara de sério, assim, de pessoa que realmente está pensando no teu bem, mentindo, querendo, na verdade, é matar você. Mas enquanto isso acontece, a luz vem vindo sobre os servos de Deus. Como é que nós podemos ser luz? Quando nós somos diferentes do mundo. Não, mas é que se não mentir não dá, a gente não consegue nada. É assim? Então esse não é luz. Isso aí é treva, junto com todas as trevas que já estão se avolumando aí na terra, né? A luz é aquele que é honesto, em meio à desonestidade. É aquele que fala a verdade, em meio à mentira. É aquele que exalta o Senhor e os seus princípios, em meio a pessoas que não fazem isso. É aquele que faz a diferença, por quê? Não porque ele quer aparecer, é porque ele quer fazer o que agrada a Deus. É isso. Levanta-te e resplandece. Levantar-se quer dizer o seguinte, não fique calado escondendo a tua religião. Não, tem que tomar cuidado, ali ninguém concorda. E daí ninguém sabe que você é cristão também, adiantou? Não adiantou. A glória do Senhor virá sobre nós. As nações vão caminhar à tua luz. Irmãos, quanta diferença faz um homem honesto? E aqui eu quero mencionar, não me importa a opinião de ser ou ninguém sobre o que eu vou falar. Quero mencionar o nosso presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Um homem que procura fazer o que é certo dentro daquilo que ele conhece. Eleito personagem do ano na revista Time. Por que ele foi eleito pelo povo? De um povo que nem é do seu país. Como personagem do ano. Porque as suas posições ao lado do que é certo repercutiram em muitas mentes ao redor do mundo. E nesse sentido, nós temos um pequeno exemplo daquilo que deve acontecer com a igreja do Senhor. E eu já falo, não estou nem um pouco preocupado com o viés político, a opinião de cada um aqui, o que vão falar, se vão gostar do sermão, se não vão gostar. Não estou preocupado, porque assim, o mundo nunca vai receber o que é certo, o que é de Deus. No tocante a nós, isso é válido. Por quê? Porque se nós nos posicionamos ao lado de Deus, ao lado dos seus mandamentos, ao lado do que é certo, o mundo vai nos odiar. É só isso que nós podemos esperar. E se nós ficarmos esperando a aprovação do mundo, então nós nunca daremos testemunho. Nós temos de ser de Deus, ou não seremos. As nações caminharão à tua luz. A luz, não as trevas. Quando alguém se posiciona ao lado da luz, dizendo que é certo porque é certo, não importa. Mas porque é contra a ciência, é contra a mídia, pouco importa. É contra o decreto.
A pergunta que tem que ser feita hoje em dia é o seguinte: o decreto é justo ou é ímpio? É isso. A decisão judicial, ela é justa ou ela é ímpia? Tudo que for ímpio eu sou contra e acabou. O que é justo eu vou apoiar, mas o que é ímpio eu não vou apoiar. Ah, mas por isso você vai sofrer sanção. Paciência, se eu tiver que sofrer sanção por conta da verdade, Jesus sofreu também, ele foi crucificado. Se o meu mestre foi crucificado, eu posso esperar o quê? Que tipo de tratamento que eu vou esperar aqui? Não vou esperar que vão jogar confete em mim, não vão. Certo? Então, meus queridos irmãos, as nações caminharão à tua luz. Finalmente o mundo conhecerá o que são os princípios divinos. Mas quando alguém se levantar e falar, epa, não é assim. É como, estou citando aqui o exemplo do presidente. Por que o nome dele repercutiu? Porque um dia ele falou assim, gente, liberdade é uma coisa que não se toca. Cada um tem que ter o direito de escolher. Quer ser vacinado, seja, não quer, não seja. Ninguém pode ser obrigado. Cada um tem que ter o direito de trabalhar. Quer ir para a rua trabalhar, vai. Não quer se cuidar, fica em casa. Então cada um escolhe. Liberdade. Esse foi o ponto que gerou a repercussão. E isso fez, desse homem se tornar o que ele se tornou. Reconhecido. Não digo isso para que nós busquemos reconhecimento por sermos diferentes da sociedade. Não é isso. Mas fato é que quando a sociedade manda fazer o que é mal, e a gente sabe que aquilo é mal, nós não vamos apoiar. Nós vamos apoiar o que é o bem. Vamos falar biblicamente. A liberdade individual, esse é um princípio bíblico? Ora, amplamente ensinado. No livro de Daniel, nós temos alguns exemplos disso. Daniel orava lá 3 vezes por dia. Um dia foi condenado só porque ele orava. Aí foi jogado na cova dos leões. Os amigos de Daniel não adoravam outro Deus além do Pai, o Senhor Jeová. Aí o que fizeram? Jogaram eles na fornalha ardente, mas nem por isso eles cederam. Aí a Bíblia diz para nós já lemos, lá no Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos ser pessoas de oração, tá? Porque quando vier essa prova, irmão, na nossa força a gente não aguenta. A gente acaba cedendo. Então é só pedindo a Deus, mas é possível. Porque se Daniel e seus amigos puderam, nós também podemos. Agora, quando estamos firmes, o que é que vai acontecer? Versículos 3 em diante. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Até os reis conseguem ver Deus representado na firmeza dos seus servos. Versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa. Todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Eu paro por aqui só para nós comentarmos. Aqui diz que viriam filhos de longe, de onde a gente nem conhecia, De repente vem um, vem outro e fala, não, eu creio nisso aí também, eu concordo, isso aí é o certo, estou junto. Mas como? Como que esse aí ficou sabendo? Como que ele veio? Deus traz. E aí, diz aqui, os teus filhos virão de longe, as tuas filhas se criarão ao teu lado, e você verá e será iluminado, e você alargará o coração, quer dizer, ficará tão feliz, receberá, acolherá essas pessoas. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Vai ter gente que vai chegar e falar assim, toma aqui, eu estou apoiando essa causa. Tem gente que faz isso. A multidão de camelos te cobrirá, e daí fala assim, todos virão de Sabá. Isso aqui é muito significativo. Por quê?
Sabá é o lugar onde morava uma rainha que foi se deslocar, ela viajou até a terra de Israel porque ela tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão. Aí ela foi lá para fazer perguntas difíceis a ele, obter as respostas, e aí ela levou o que tinha de precioso na sua terra. Ela levou o ouro, levou incenso. Então, meus queridos irmãos, a mesma coisa vai acontecer. O ministério é pequeno? É, mas quando há fidelidade, quando o mundo consegue ver que há fidelidade a Deus aqui, as pessoas grandes da terra, elas virão, ninguém vai precisar obrigar. Elas mesmas vão vir e falar, não, eu sei que Deus é com vocês e essa obra é dele. Toma aqui, ó. Está aqui o apoio. Isso vai acontecer. Depende da nossa fidelidade. Lembrando bem, que as promessas de Deus são condicionais. Se houver avareza aqui, o interesse, não, eu vou pegar porque eu vou reformar a minha casa. Esqueça. Né? Esqueça. Então, é a fidelidade a Deus. Mas se o mundo olha e vê que há firmeza e há fidelidade no nosso posicionamento, na nossa vida, seguramente haverá o apoio. Quer dizer, alguns destes virão. E aqui diz que eles publicarão os louvores do Senhor. Irmãos, Deus quer fazer uma grande obra por meio desse ministério. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas isso acontecerá se nós formos firmes. E sabe como é que a gente sabe se vai cumprir essa missão ou não? Se hoje nós obedecemos o que nós aprendemos. Isso faz muita diferença. Por exemplo, nós aprendemos que algumas coisas são boas para se comer, outras não são boas. Nós aprendemos que devemos nos vestir de uma determinada maneira, se isso agrada a Deus. Nós aprendemos que nós devemos nos comportar de uma determinada maneira. De que algumas coisas não convém nós assistirmos. Correto? Mas se nós somos aqueles de, não, só essa vez. Então quando apertar mesmo o seco, só essa vez, Deus. Né? Nós vamos fazer o erro também. Não vai ter luz ali. Agora aqueles que estão sempre do lado do Senhor, quando chegar a hora da grande prova, também vencerão. Não pensem vocês que Daniel caía, só aquele dia na cova dos leões, Deus mandou uma firmeza, né, que do além, e aí Daniel ficou firme. Não. Daniel ficou firme no dia da cova dos leões porque ele já era firme desde antes. Lembre que quando ele era um jovenzinho, ele foi levado preso, estava lá na Babilônia, o rei mandou ele para o curso lá com os outros jovens, né? Aí ele falou com o cuidador, olha, nós não gostaríamos de comer essas carnes do rei, essas coisas que o rei come, beber vinhos. Nós queremos que o Senhor nos dê legumes a comer e legumes a comer e água a beber. E desde lá, aquele jovem Daniel foi permanecendo firme, construindo uma vida de firmeza. É assim que deve funcionar nas nossas vidas. Portanto, meus queridos irmãos, cada um de nós é convidado a examinar a si mesmo. Não é julgar o próximo, examinar a sua própria vida. Como é que está a minha vida? Dentro do que Deus já me ensinou. Será que hoje eu já sou obediente? Ou será que tem coisas que estão faltando? E se tem coisas que estão faltando, então que eu possa, com a graça de Deus, vencer. Davi, certa vez, como está lá no Salmo 139, ele orou a Deus dizendo, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, reto. Isso é o que deve acontecer nas nossas vidas. Porque somente assim estaremos seguros. Deus quer e vai fazer grandes coisas pelo seu povo a partir de agora. Mas participarão destas bênçãos os fiéis. Os meio fiéis não estarão aí. Meus queridos irmãos, que cada um tome a decisão correta. Lembrando que a fidelidade a Deus se demonstra pela obediência.
Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ora, que Deus encontre a cada um de nós fiel a esta regra. Amém? Amém. Amém. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de joelhos, que aqueles que podem, e vamos orar. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a mensagem que nós mais precisávamos. Precisávamos de um ânimo vindo do céu, também de forças e orientação. Guia-nos, ó Deus, para fazermos a tua vontade. Abençoa o teu povo. Que sejamos fiéis, que sejamos a luz do mundo. E através de nós, o Senhor possa iluminar aqueles que estão em trevas. Guia-nos, ó Pai, no restante deste dia e mantenha-nos no teu caminho. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Nós vamos ficando por aqui, mas você que nos assiste está convidado para continuar acompanhando as mensagens. Lembrando que os cultos são transmitidos todos os sábados, às 11 horas da manhã, no site advertenciafinal.com. Você também nos encontra um pouquinho mais cedo para colocar suas crianças para assistirem à Escolinha Advertência Final. Ela ocorre às 15 para as 10 da manhã, a cada sábado. E se você buscar fora do horário, vai encontrar as pregações anteriores que estão ali disponíveis para você. Também quero estender o convite para você que foi tocado por esta mensagem. Deus está falando com você, dizendo: olha, esta é a minha igreja, esta é a minha mensagem, é para cá que você deve vir. Então, entre em contato conosco, nós vamos poder te auxiliar, mostrar a você onde estão as igrejas mais próximas deste ministério, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final. E não se engane, tá? O ministério não está ligado a nenhuma outra igreja. Que não pense, mas tem uma aqui que é igual. Não tem igual. A igreja é esta. A mensagem deste ministério é única. As doutrinas somadas às profecias que Deus tem dado aqui, não tem dado em outro lugar. Nosso contato: telefone ou WhatsApp. 55, para quem está fora do Brasil. No Brasil, Disque 41 99509 8425. Ou entre em contato pelo e-mail. O endereço é contato@advertenciafinal.com. Nós vamos ficando por aqui, mas só antes de encerrar a transmissão, gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Se você quer recebê-las, feche os teus olhos, a igreja que aqui se encontra, podemos nos colocar em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades e até lá.